motivado por problemas na pista, vai ser investigada pela Polícia Federal por determinação do presidente Lula. O presidente quer saber se houve irregularidades nas reformas realizadas recentemente aqui em Congonhas. A pista principal do aeroporto foi liberada para pousos e decolagens no fim do mês passado. José Roberto Burnier. O ministro da Aeronáutica, Junit Saito, e o vice-presidente da República, José Alencar, vistoriaram a pista de Congonhas. O presidente Lula pediu rigor nas investigações. Esse inquérito vai verificar se a pista foi entregue de maneira adequada. Isto não é uma acusação a nenhum ente público, mas é uma precaução do presidente para que tudo seja absolutamente esclarecido. O ano passado houve 3 derrapagens. Este ano as pistas principal e auxiliar foram reconstruídas. Depois de 5 meses, a Infraero entregou a obra, sem o grooving, as ranhuras que ajudam a escoar a água e a aumentar a aderência ao asfalto. Na época, o superintendente regional da Infraero disse que isso não seria problema. A pista está em condições de operação e nem todas as pistas têm grooving. Ela, na realidade, é uma coisa auxiliar até. Como não é um período de chuvas, você tem uma tranquilidade na operação. Depois que a pista foi reaberta, não houve nenhuma reclamação dos pilotos com relação à segurança nos pousos e nas decolagens. Isso enquanto o tempo esteve seco. Uma gravação feita na segunda-feira, um dia antes do acidente, revela que foi só chover e a avaliação de quem opera aqui em Congonhas mudou. Varg 2422, confirma as condições da pista. Escorregadia, 2422, dando trabalho. Numa das gravações, o alerta para um erro que poderia ser fatal. Tive pouso na 35 esquerda, vai livrar na última lá, senhor? Irma, taxi Charles também está interditado. Tocar mais adiante então, Brando. Cuidado para não tocar muito adiante, que a pista está escorregadia. O Jornal Nacional teve acesso à informação de que também na segunda-feira, um avião da TAM teve dificuldade para frear. O piloto teria dito à torre: tomamos um susto, a pista está muito escorregadia. O incidente foi oficialmente errado. 4 horas mais tarde, a pista fechou por 3 minutos para uma checagem da Infraero, que concluiu que não havia lâmina d'água. As conversas foram gravadas pouco depois de um avião da Pantanal quase sofrer um acidente. Ele derrapou e só parou na grama. Para este engenheiro de controle de acidentes, as ranhuras são importantes, mas mesmo com elas, o avião da TAM, segundo ele, não teria parado. Conforme nós vimos nas imagens de outras derrapagens, né, ele se arrasta pelo chão. O avião ali não se arrastou pelo chão, ele pulou. Talvez o acidente tenha acontecido por outra razão, mas com certeza uma coisa, a ranhura teria aumentado o coeficiente de atrito daquele avião, dos aviões pousando em Congonhas. Deveria haver uma redução do número, do volume de tráfego aqui desse aeroporto. Isto é que o governo do estado e a prefeitura desejam. Sobre as informações de que teria havido outro incidente com um avião da TAM na segunda-feira, o superintendente de engenharia da Infraero, Armando Schneider Filho, disse que nenhuma medida foi tomada porque não teve conhecimento do fato. A lista dos nomes das vítimas da tragédia em Congonhas você encontra na página do Jornal Nacional na internet. Daqui a pouco, a crise do setor aéreo brasileiro, a preocupação de quem mora ao lado do aeroporto de Congonhas e a dor de parentes das vítimas da maior tragédia da aviação brasileira. Edifício vizinho do aeroporto de Congonhas e do edifício da TAM Express atingido ontem pelo avião da própria companhia. Parentes dos passageiros viveram o tormento da desinformação no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Quando a tragédia foi confirmada, o temor se transformou em desespero. Rosane Marchetti. Voo 3054. A primeira hora de uma longa noite de angústia começou assim. Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Vamos lá! Eu quero saber! Gente morrendo com São Paulo! Nem a TAM, nem a Infraero davam qualquer informação sobre as vítimas. Pelo amor de Deus, cara, informação. É só o que a gente precisa, cara. Os parentes foram levados para uma sala reservada. Dá pra ser íntegro para dar o nome? Não estão dando informação nenhuma. Quem não tá dando? O pessoal lá dentro. A polícia militar foi chamada. Não dão uma informação decente e ficam tratando a gente como se nós fôssemos criminosos, sabe? É vergonhoso o que está acontecendo. Tudo o que os parentes queriam era saber quem estava a bordo do voo 3054.
até afirma que não liberou a listagem porque ela não tem certeza de quem estava no voo. Gente, pra que check-in? Pra que tu entra lá e faz um check-in? É óbvio que eles sabem que está no voo. Passava da meia-noite, quando os parentes embarcaram no ônibus e foram levados para um hotel, onde a lista seria divulgada. Joguete com a gente, vai pro auditório, vai pra casinha e notícia nenhuma. Mas nada. Vocês estão aguardando a lista? Não tem previsão ainda, a gente vai aguardar aqui com eles. Tem que ter senso de responsabilidade. Um monte de gente aqui esperando notícia de seus familiares e ninguém traz nada. Quantas horas a senhora está esperando? Acho que é 6 horas nessa coisa, né? Quem a senhora tem no avião? A minha filha grávida. Se Deus quiser, ela está naquele avião que está lá em Curitiba. Eu não sei o que vai acontecer agora, sei qual o procedimento que vai ser tomado, como que eu vou chegar até o meu filho. Os primeiros nomes de vítimas foram divulgados por um programa de rádio. Só por volta da 1h30 da manhã, funcionários da TAM leram a lista de passageiros. Depois do desespero, a dor se fez silenciosa. Entre os passageiros, o ex-presidente do Internacional e atual advogado do Corinthians, Paulo Rogério Amoretti Souza, o diretor do SBT no Rio Grande do Sul, João Roberto Brito, e o deputado federal pelo PSDB gaúcho, Júlio Redecker. Pela manhã, no aeroporto Salgado Filho, tristeza estampada em cada rosto. Desculpa, gente, desculpa. Quem que tu perdeu? Não sei. A minha esposa. Durante todo o dia, parentes embarcaram para São Paulo em voos disponibilizados pela TAM. Na bagagem, documentos que possam ajudar na identificação. Mas um momento difícil na história dessas pessoas que agora só querem trazer de volta para casa aqueles que perderam. Essas cenas de dor, de tristeza, de indignação na madrugada se repetiram aqui em Congonhas. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. O abraço solidário na hora da dor. Em Congonhas, parentes buscam informações. São momentos de desespero e angústia para quem nunca imaginou estar tão perto de uma tragédia. Eu estava aqui na hora do acidente. Estava esperando ele. Fazer o quê, né? Carmen perdeu as filhas Júlia e Maria Isabel e a mãe que viajava de férias com as netas. A minha mãe era apaixonada por elas, fazia tudo por elas. Outra mãe perde as forças ao saber que os filhos de 12 e 17 anos nunca mais chegariam. Depois da confirmação dos nomes, os parentes das vítimas enfrentam o doloroso calvário da identificação dos corpos. 86 pessoas foram trazidas para este hotel em São Paulo, onde recebem assistência médica e psicológica. Boa parte veio de avião de Porto Alegre, trazendo documentos, fotos, fichas médicas e histórias daqueles que perderam. Eliane tinha 33 anos e 2 filhas pequenas. O pai dela esperava no aeroporto. Caiu um avião da TAM, bem na hora que estava para chegar o voo dela, tocou no coração. Foi o voo da minha filha e realmente foi. Funcionários do IML recolhem as informações sobre as vítimas, uma tarefa dura demais. Caberá à tia identificar o sobrinho. Os pais moram em Mato Grosso, já sabem, estão transtornados, sem condição de vir até São Paulo para fazer a identificação. A Aline era aeromoça e tinha medo de Congonhas. Falavam que era o mais perigoso, os outros ainda tinham mais condições. É por causa da insegurança aérea que a tia de Michele, outra vítima, manda um recado. Para as autoridades tomar vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa para esse país ir para frente. As pessoas que moram aqui em volta, os vizinhos do aeroporto de Congonhas, estão apreensivos. Eles viram de perto, mais uma vez, uma tragédia acontecer quase na porta das casas deles. Veja na reportagem de Neide Duarte. São Paulo está quase sem cor. Os bombeiros parecem sombras entre escombros. Atrás de nuvens estamos nós, espiando. Estamos distantes, mas somos todos vizinhos. O medo de você perder sua família, os bens que se vão, mas os filhos, quem você ama,
E mesmo que não sejam as pessoas que você ama, são seres humanos. Quem não chorou, não sentiu a dor dessas famílias. Os vizinhos mais próximos ao acidente tiveram que ir às casas. Eu deixei minha bolsa porque assim, tava aquele tumulto porque tinha acabado de acontecer. Aí eu voltei para pegar e não deu mais para entrar. Tava muito fogo, tava muito escuro com a fumaça. A oficina do seu Wilson sobrou inteira, espremida entre o posto de combustível e o prédio da TAM Express. Essa aqui é minha terceira oficina e daqui eu vou embora, né? Dessa vez. Vou pegar minhas ferramentas e vou embora para algum outro lugar. Ser vizinho do aeroporto de Congonhas é ser vizinho do perigo. É dormir debaixo de uma janela e descobrir um dia que também é personagem de uma tragédia. Minha cabeça está confusa, não sei o que pensar, não sei o que fazer, é só medo, muito medo de ficar aqui. Os sinais da tragédia, aos poucos, vão sendo retirados da paisagem. Os comissários voltam a circular pelas ruas e o trânsito de Congonhas não para. Eu moro há 23 anos aqui, eu me acostumei. Você acaba se acostumando, você acaba esquecendo que um dia pode acontecer. Num período de 10 meses, que começou em setembro do ano passado, os brasileiros assistiram a 2 tragédias aéreas, as 2 maiores tragédias da história da nossa aviação. E enfrentaram, nos aeroportos, uma sequência assustadora de problemas e de aborrecimentos. Cristina Serra. Em setembro do ano passado, um Boeing da Gol e o jato Legacy se chocaram, matando 154 pessoas. A tragédia marcou o começo de uma crise que se arrasta há quase 10 meses e expôs as deficiências do sistema aéreo brasileiro. Os controladores de voo, insatisfeitos, iniciaram uma queda de braço com o comando da aeronáutica. Fizeram operações padrão com atrasos e cancelamentos de voo. O apagão virou rotina. Mas as autoridades pareciam não se dar conta da gravidade da situação. O ministro da Defesa reclamou do salário. Meu contra-cheque não chega a R$6.000, porque eu pago o imposto de renda. O imposto de renda já vem descontado. Não é salário para ministro de Estado. O presidente da ANAC prometeu um fim de ano tranquilo. Nossa expectativa, sim, é de que nós tenhamos um bom fim de ano, já bem perto daquilo que nós consideramos uma normalidade, senão a própria normalidade. Aconteceu o contrário. O setor aéreo, à beira do colapso, motivou uma cobrança do presidente Lula. Quero prazo, dia e hora para a gente anunciar ao Brasil que não vai ter mais problema nos aeroportos brasileiros. Mesmo com o ultimato do presidente, os controladores fizeram um motim e paralisaram os aeroportos. O Congresso abriu CPIs. Controladores foram afastados ou presos. Em junho, a crise chegou a um nível insuportável. Declarações das autoridades só acrescentaram mais indignação à sociedade. A ministra do Turismo, Marta Suplicy, deu um conselho infeliz e teve que pedir desculpas. O ministro da Fazenda explicou o caos aéreo assim. Primeiro que não há caos aéreo, há um problema aéreo e também há um aumento do fluxo de tráfego, é a prosperidade do país, né? Quase 10 meses depois, ainda não há uma explicação definitiva para o acidente com o avião da Gol. E uma nova tragédia, a do avião da TAM, põe em xeque a segurança do sistema aéreo brasileiro. A quinta-feira começa gelada em grande parte do Brasil. Um sistema de alta pressão atmosférica traz o ar frio da Argentina e empurra o ciclone extratropical para o oceano. Com isso, o céu abre e a temperatura cai bruscamente. Pode haver geada nas serras gaúcha e catarinense. Em parte de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, previsão de nevoeiros logo cedo. Manhã chuvosa em parte do litoral de São Paulo e do Rio. Chuva rápida do Espírito Santo ao sul da Bahia e do Maranhão até o Acre. Mínima de 7 graus em Curitiba. Daqui a pouco, a tragédia de Congonhas é noticiada no mundo inteiro. No Rio, os atletas do PAN vivem uma quarta-feira de tristeza e de homenagens às vítimas. São 8h32. Nós temos imagens ao vivo do aeroporto de Congonhas, aqui ao lado. Podemos ver a pista em operação normal. A diferença em relação a ontem
é que de 40 minutos para cá, o sentido da pista principal do aeroporto foi invertido. Os pousos estão sendo feitos no sentido centro-Jabaquara e não o contrário. O sentido Jabaquara-centro era o de ontem, quando houve o acidente com o avião da TAM. Em Brasília, a CPI do apagão aéreo também decidiu investigar a tragédia no aeroporto de Congonhas. E o governo quer evitar conclusões precipitadas. Zileide Silva. À meia-noite, o presidente continuava reunido com seus principais assessores. Hoje cedo, ele conversou com o comandante da aeronáutica e determinou a abertura de inquérito policial para investigar se houve irregularidade na entrega da pista reformada de Congonhas. E o Congresso também quer explicações sobre o acidente. Não está dando para esconder mais tantas mazelas gerenciais do governo. Não funciona porto, não funciona rodovia, não funciona aeroporto. E a comissão representativa do Congresso, que pode se reunir durante o recesso parlamentar, poderá pedir a convocação do ministro da Defesa, do comandante da Aeronáutica e do presidente da Infraero. O pedido foi feito pelo PSDB e pelo PPS. Não cabe cobrar nada de sobre-humano, nem a presidente, nem a ministra da Defesa. Mas eles falham, eles reiteradamente falham, porque foram até o momento incapazes de evitar que o pior acontecesse. O ministro da Defesa divulgou uma nota afirmando que o momento é de cautela e o melhor será manter a sobriedade e evitar julgamentos precipitados e ilações. Já a CPI do apagão aéreo aqui do Senado decidiu prorrogar os trabalhos para também investigar o acidente da TAM. Mas para o presidente da comissão, o governo não pode ser responsabilizado pela atual crise aérea. É um assunto que não se resolve da noite para o dia, mas exige que não se atrase um minuto nas decisões que devam ser tomadas e nas respostas que a sociedade merece. O ministro Maris Guia também não admite que o presidente Lula seja responsabilizado. Não é culpa do presidente um comandante de um avião executivo desligar o transponder. Não é? E nem às vezes é culpa do presidente, nem de ninguém, a não ser de quem está. Se o desastre, se a tragédia que aconteceu ontem, for uma falha humana, A queda do avião da TAM em São Paulo repercutiu no mundo inteiro. Num comunicado divulgado pelo Vaticano, o Papa Bento XVI disse que estava consternado pelas vítimas do acidente e enviou os votos de pesar às famílias. A imprensa internacional deu grande destaque à tragédia, a maior também de toda a América Latina. Roberto Kovalik. As redes americanas de TV deram destaque para o acidente. A CNN transmite ao vivo de São Paulo. A Tarja diz: pista constantemente criticada por ser curta demais. A britânica BBC afirmou que, por ficar no coração de São Paulo, Congonhas sempre representou um perigo para os moradores da região. O jornal New York Times lembrou: a aviação civil brasileira está em crise desde o acidente com o avião da Gol em setembro do ano passado. O Herald destacou nota da Federação Internacional de Pilotos. A federação disse que há mais de 20 anos pede a construção de áreas de escape nas pistas de aeroportos de todo o mundo. Essas áreas já existem em 19 aeroportos americanos e evitaram 4 acidentes. Há 4 anos, este avião passou da pista do aeroporto de Nova York e parou na área construída com um material que se quebra e reduz a velocidade. O presidente da Fundação para a Segurança de Voo, William Voss, concorda com os pilotos. O uso tem aumentado ao redor do mundo. É um dos sistemas de segurança que se pode usar para reduzir as consequências de problemas como esse que estamos vendo. No dia seguinte, a maior tragédia da aviação brasileira, os atletas dos Jogos Pan-Americanos prestaram homenagens às vítimas do acidente em Congonhas. Veja com Tino Marcos. No braço, no gesto, na faixa, na alma. A emoção que Juliana, do vôlei de praia, deixou extravasar, também visitou o futebol. O Maracanãzinho lotado e absolutamente silencioso. A tragédia abala a festa do esporte em cada canto do PAN. Ainda pela manhã, o Comitê Executivo da Organização Desportiva Pan-Americana anunciou luto por 3 dias e recomendou que se faça 1 minuto de silêncio antes da primeira prova de qualquer competição que envolva brasileiros. Todas as bandeiras do PAN estão hasteadas a meio pau e até as bandeiras de premiação não devem ser içadas até o topo. Na delegação brasileira são 54 gaúchos. O telefone começou a tocar
muitas vezes. Aí quando eu vi as imagens falando voo de Porto Alegre, daí, nossa, deu um baque, todo mundo já ficou tensão, chamando todo mundo na sala. Ontem eu desci correndo, liguei, a princípio tá tudo bem. Eu tava conversando com o meu treinador, ele do aluno dele que estava no avião. Nós estamos, sabe assim, parece que não é verdade, eu não estou nem querendo saber a lista das pessoas, o nome, porque certamente deve ter gente conhecida. Atletas são viajantes, vivem em aeroportos. E nesses dias em que a emoção deles já anda à flor da pele, vem a notícia da tragédia. Além desse grito de desespero hoje que essas famílias todas estão vivendo, também tem que ser um grito de desespero da população, sabe? Está na hora da gente começar a ter um pouco mais de garantia na questão aérea, né? E há uma trágica coincidência envolvendo os Jogos Pan-Americanos e acidentes aéreos. Em 63, durante o PAN de São Paulo, um avião da Cruzeiro do Sul caiu sobre uma casa logo depois de decolar do aeroporto de Congonhas. 34 pessoas morreram. Daqui a pouco, um dia de novos recordes nos Jogos Pan-Americanos. A natação conquista mais 7 medalhas para o Brasil. Ao vivo de São Paulo, a aeronáutica liberou agora há pouco as últimas imagens do avião da TAM ao pousar no aeroporto de Congonhas ontem no começo da noite. As imagens mostram 2 aviões semelhantes que pousaram no mesmo dia no aeroporto de Congonhas. Um leva 11 segundos para atravessar a pista. O outro leva pouco mais de 3 segundos, o que para a aeronáutica mostraria que o avião estava com excesso de velocidade. Este foi o avião que bateu. O Jornal Nacional fica por aqui. Você terá outras notícias sobre este acidente aqui em Congonhas a qualquer momento e logo mais no Jornal da Globo. Fátima. Obrigada, William. Depois de Paraíso Tropical, tem futebol ao vivo na Globo com o Campeonato Brasileiro. Amanhã o Globo Rural vai começar mais cedo, às 6 horas. O Bom Dia do seu estado às 6h15 e o Bom Dia Brasil às 7 da manhã. Até amanhã.